Olá, começa agora mais um programa Papo.com. Hoje falaremos sobre os preparativos da Copa no setor hoteleiro paulista. Será que a cidade de São Paulo está preparada para receber os turistas? Para isso, trouxemos o nosso convidado, o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Estado de São Paulo, Bruno Omori. Seja bem-vindo, Bruno. Muito obrigado, Pamela. É um grande prazer estar aqui no Mackenzie, sempre retornando à casa. É um privilégio falar com vocês. Para dar início à nossa conversa, a repórter Ana Luísa Folini conversou com o gerente de um grande hotel de São Paulo e nos traz informações sobre a estadia dos turistas. Com a chegada da Copa, o setor do mercado hoteleiro do país vive um momento de intensa movimentação. Todas as atenções estão voltadas para este grande desafio, para suprir a alta demanda de serviços e hospedagem. Estamos com Wellington Mello, gerente do Hotel Unique, localizado na Avenida Brigadeiro Luiz Antônio, no centro de São Paulo. Wellington, qual a expectativa para o aumento da hospedagem no período da Copa? Nós estamos com uma expectativa bem alta. Nós acreditamos que realmente o hotel vai ficar 100%. Não só o hotel, como todos os hotéis de São Paulo, principalmente nas datas dos jogos. Nós estamos agora com um cenário que o Rio de Janeiro já não tem quase mais hospedagem e foi a primeira capital realmente a conseguir fazer com que todos os hotéis estivessem ocupados, e a demanda agora está vindo para São Paulo. Muitas pessoas estão tendo que fazer a hospedagem aqui em São Paulo e pegar uma ponte aérea em dias de jogos, por exemplo, para o Rio de Janeiro. Então a expectativa é que neste momento realmente comece a movimentar ainda mais os hotéis em São Paulo. E já existem procura por reservas aqui? Já existem procuras e, na verdade, nós estamos com quase metade do hotel, mais que a metade do hotel ocupado. Já fechamos grupos grandes que estão vindo para a Copa e algumas reservas também individuais. Como que o hotel prepara os seus funcionários para receber os estrangeiros? Faz alguma espécie de curso de idioma ou preparatório? Na verdade, como nós atendemos um grande número de estrangeiros, hoje 70% dos hóspedes do hotel são estrangeiros e 50% do público que circula pelos restaurantes, eventos também são estrangeiros. Nossa equipe ela já é preparada para atender esse tipo de público. Então, no caso, já tem uma grande parte da equipe que fala inglês e outros idiomas, como francês, espanhol, italiano, o que ajuda bastante já estar preparado para este momento que estamos por receber. E em relação aos preços, para acompanhar o mercado, vai ter alguma espécie de reajuste? Na verdade, nós trabalhamos aqui com tarifas flutuantes, né? Tem todo um gerenciamento de receita que funciona mais ou menos como se fosse uma parte de agência de aviões, né? Na verdade, como, por exemplo, TAM, Gol, trabalham em outras empresas assim de aviação pelo mundo. Então, quanto mais a procura, nós vamos fechando a disponibilidade de tarifas mais baratas e vamos trabalhando com tarifas cada vez mais altas. Estamos trabalhando também com períodos. Na verdade, a pessoa para vir no período da Copa, ela tem que fechar um período específico. Não é possível pegar somente um dia, no mínimo uma semana ou mais. Tá bom, obrigada, Wellington. Obrigado. De volta ao estúdio. Como vimos na reportagem realizada, o Hotel Unique, por ser um hotel de grande porte, já tem uma preparação definida para receber os turistas. E com relação aos hotéis de pequeno porte, como que funciona essa preparação? Olha, nós temos desde 2008 uma Câmara da Copa do Conselho Estadual de Turismo e a BH ela tem um contrato com a FIFA desde 2006 para poder fazer essa abertura, né? Nós fizemos vários eventos com hotéis grandes, pequenos e médio porte e o fato é que a MET, que é a FIFA Match Hospitality, fez o contrato desde 2010 com toda a necessidade da rede hoteleira, tanto de hotéis econômicos como mid-scale, como superiores e luxuosos, para que a gente pudesse atender com qualidade toda a demanda necessária para a Copa do Mundo. Com os Jogos da Copa, a demanda de turistas será 79% maior do que o normal. E o setor hoteleiro, o que ele está fazendo para suprir essa demanda? Isso nós vamos fazer uma análise não só da cidade de São Paulo, mas como todo o Brasil. A cidade de São Paulo é uma cidade de negócios. Hoje nós temos uma taxa de ocupação média ano na cidade de São Paulo, 66%. Vai ter uma troca, uma inversão do público que frequenta o São Paulo como um todo, o corporativo, ou seja, os eventos, as feiras, os congressos, e mesmo quem vem trabalhar em São Paulo, ele vai migrar para antes ou depois da Copa. Ou seja, nós vamos ter a Copa do Mundo somente para atender a Copa do Mundo na cidade de São Paulo. Nós temos 42 mil apartamentos, o fluxo esperado são 600 mil estrangeiros e 1,4 milhões de brasileiros que devem circular durante a Copa do Mundo.
Uma das preocupações da cidade sede da Copa, que terá início em 12 de junho, é dispor da melhor estrutura para os turistas, uma vez que São Paulo deverá liderar o ranking de destinos, com os visitantes vindo nesse período. E o que atrai os turistas a escolherem se hospedar em São Paulo, ao invés das outras 11 cidades? Bom, São Paulo nós temos a melhor estrutura, a melhor oferta, a maior oferta do país. Nós estamos falando só de nível, seria os 5 estrelas, o super luxo. Nós temos 26 hotéis nesse perfil. Nós temos hoje 105 mil leitos, então é a maior oferta da América Latina também. E com isso nós conseguimos atender com muita qualidade. Além de ter os melhores profissionais trabalhando aqui, todas a base das grandes sedes e das nacionais e internacionais ficam em São Paulo, além de ter melhor gastronomia, melhor infraestrutura de lazer, melhor infraestrutura de, mesmo os aeroportos sendo um pouco precários, tem os melhores aeroportos do Brasil e é o hub de distribuição. Por isso que São Paulo tem toda essa possibilidade de trabalhar e de atender bem. Além disso, nós ficamos das 32 seleções que vêm disputar a Copa do Mundo, 15 vão ficar no estado de São Paulo. Então os patrocinadores escolheram São Paulo e as seleções escolheram São Paulo pela infraestrutura do campo, pela facilidade de deslocamento logístico dentro dos aeroportos e também pela facilidade e fortalecimento da cadeia produtiva de negócios que eles podem gerar no estado e na cidade de São Paulo. Como você falou agora, a cidade de São Paulo possui aproximadamente 42 mil apartamentos de hotéis, que são suficientes para atender só a atual demanda. Certamente é necessária a construção de mais hotéis na cidade. Qual que é o investimento aproximado para a construção desses hotéis? Então, São Paulo, nós temos 42 mil apartamentos, 105 mil leitos. Nós já atendemos um fluxo muito grande. Se você pensar só em eventos que acontecem dentro dos hotéis, são mais de 1.300 eventos todos os dias que acontecem em algum hotel na cidade de São Paulo. Além disso, quando você pega uma feira no Center Norte, a AMB, Frecaneca, são feiras de 70, 80 mil pessoas visitando. Então, essa demanda já é muito alta. Na Copa do Mundo, foi a única cidade que não teve necessidade de construção de nenhum hotel, porque nossa demanda já tem. Só para ter um paralelo, Joanesburgo fez a abertura e o encerramento da Copa da África. Eles tinham em torno de 16 mil unidades habitacionais e num raio de 100 quilômetros eles chegavam próximo a 40 mil. São Paulo sozinho já tem 42 mil e num raio de 100 quilômetros chega a 80 mil. Então São Paulo ele vai servir não só para atender a cidade de São Paulo, mas ela vai poder atender as 12 outros sedes também e um apoio de logística de transporte, de logística principalmente de hotelaria para o turismo do Brasil todo. De acordo com o Ministério do Turismo, foram investidos aproximadamente 11 bilhões de reais para a construção de novos hotéis para atender a necessidade da Copa. O Ministério está cumprindo esse orçamento? Não, esse investimento dentro dos hotéis são investimentos totalmente privados, né? Nós tivemos aproximadamente 11 bilhões de reais investidos em todo o Brasil, principalmente dentro das 12 sedes. Então, São Paulo não construiu mais, mas foi feito retrofit, seria essa reforma dos hotéis. Então, os hotéis reformaram os quartos, reformaram a piscina, reformou a recepção e outras áreas dentro da hotelaria. Mas o que acontece? Fora isso, algumas cidades que tinham uma demanda, ou seja, uma oferta negativa, o próprio Rio de Janeiro construiu bastante hotel, Belo Horizonte construiu hotel, Recife construiu hotel, porque ele tinha uma necessidade de um número de apartamentos que ele tinha uma necessidade não só do crescimento natural de demanda daquela base, como também para poder atender bem a Copa do Mundo. E Rio de Janeiro, a Olimpíada também. Além da preparação com a infraestrutura, o que os hotéis têm feito em relação ao preparo de seus funcionários? Olha, nós da BH, nós fizemos projetos junto com o governo, tanto o Ministério como estadual, nós formamos aproximadamente 2.300 pessoas no programa chamado Escola Virtual das Hospedagens, que era ligado ao Ministério do Turismo. Depois o Bem Receber Copa, que era esse pessoal primeiro era da parte de front, ou seja, arrumadeiras, recepcionistas, gerentes. Na segunda parte, o Bem Receber Copa foram 1.700 profissionais, mas na área de gastronomia. E depois, junto com o Sebrae, nós fizemos um programa chamado Pequenos e Notáveis para hotéis até 50 apartamentos que nós formamos. Apresentamos também para o governador, junto com o Mackenzie, com o presidente, o reitor do Mackenzie, numa audiência com o governador, apresentamos São Paulo Entra em Campo, que está na mesa do governador, seriam mais 10 mil profissionais e pessoas que podem trabalhar durante a Copa para essa análise.
Ainda há vaga para quem quer garantir bons hotéis em São Paulo? São Paulo nós vamos ter uma flutuação. Uma coisa, nós vamos receber como abertura o Congresso Mundial da FIFA. São quase 15 mil estrangeiros que vêm em mais de 220 países, que a FIFA tem mais associado do que a ONU, que participam desse Congresso Internacional. Depois nós temos ainda o fluxo da abertura da Copa, que é igual a um Super Bowl, ou maior que um Super Bowl. Os 200 milhões de brasileiros gostariam de estar na abertura. Os mais de 3,2 bilhões de espectadores gostariam de estar na abertura. Então você tem um fluxo muito grande. Depois nós vamos ter alguns jogos. Nós vamos ter o jogo do Uruguai versus Inglaterra, um jogo de grande importância também, tanto de espectadores quanto de visibilidade. Holanda versus Chile, que também vai ter uma adesão. E depois tem um jogo com uma baixa oferta, uma baixa demanda, que é Bélgica versus Coreia. E aí sim nós vamos ter uma ocupação menor. E uma oitava de finais e uma semifinal. Então São Paulo até no sorteio teve uma boa sorte quanto a isso, e as 15 seleções que vão usar São Paulo como base vão ter toda essa oportunidade de fazer esse trabalho de mercadológico, de divulgação. Então São Paulo como estado, nós estamos vendo a oportunidade de negócio e divulgar o turismo do estado de São Paulo, do Brasil e para o mundo. No próximo bloco, nós vamos conhecer uma moradora de Itaquera que pretende alugar sua casa para os turistas estrangeiros. O Papo.com volta já. Estamos de volta com o nosso programa falando sobre a preparação do setor hoteleiro para a Copa do Mundo de 2014. Bruno, com a demanda na construção de novos hotéis, a procura por novos funcionários também tem aumentado? Olha, dentro de São Paulo, nós vamos ter uma demanda que, com a capacidade que nós temos, já conseguimos atender bem. Em alguns outros estados, vai ser uma mão de obra temporária para atender dentro do perfil. Agora, pelo crescimento natural de demanda da cidade, aí sim, nós temos uma projeção de construção de aproximadamente mais de 2.500 novos apartamentos na cidade de São Paulo nos próximos 3 anos, mas pelo crescimento natural da demanda da cidade. E aí, com isso, nós vamos precisar de pelo menos mais 3 a 4 mil novos colaboradores para trabalhar dentro dos hotéis. Isso vai se manter mesmo depois da Copa? Principalmente na cidade de São Paulo, nós já temos uma demanda, durante a Copa a gente vai ter uma ocupação talvez até menor, e também o valor da diária é menor do que nós temos naturalmente. Agora, a projeção depois, esse ano, nós temos uma projeção de crescimento tanto de hospedagem como também de diária média de 3 a 7% de crescimento nesse ano, porque vai espremer o calendário corporativo e com isso vai possibilitar que depois da Copa nós tivemos, por exemplo, no janeiro desse ano, um dos melhores taxas de ocupação dos últimos 10 anos, porque o mercado corporativo teve que vir antes, porque durante o mês de junho e julho ele vai parar. Então, com isso, nós temos essa inversão da demanda de São Paulo, mas que não foi cancelado o evento, sim transferido. Então, por isso que a Copa do Mundo é tão excepcional e muito bom para a promoção da cidade. E o que vocês estão buscando no candidato para ele se destacar na seleção das pessoas que receberão os turistas? Olha, hoje eu falo não só de Copa do Mundo, mas ainda da hotelaria. A pessoa ela precisa ter uma postura profissional muito boa,
quanto mais cultura ele tiver, é muito bom. As línguas são extremamente importantes dentro da hotelaria e a pessoa está sempre crescendo. Se você for pegar um exemplo, hoje você tem arrumadeiras que começaram e tiveram a oportunidade de virar supervisoras. A partir do momento que ela voltou à sala de aula, estudou, ela pode virar um auxiliar de governanta, um assistente de governanta e até uma governanta depois que terminou o curso, pós-graduada. Uma governanta num hotel grande já tem um salário aí de pelo menos uns 10 vezes um salário mínimo, muitas vezes, né? E se ele chegar a um gerente geral, ele pode para um plano de carreira, ou até um diretor de uma rede. Então existem possibilidades para quem entra no mercado hoteleiro e realmente ele quer se adequar e sempre se atualizar. Eu acho que o perfil do profissional sempre é esse, uma busca constante por atualização, fazer um bom networking, trabalhar sempre e deixar sempre as portas abertas para ter expectativas de crescimento e poder sempre gerar oportunidades futuras para a carreira. E agora, mudando um pouquinho de assunto, qual que é o valor aproximado de uma estadia dos hotéis paulistanos e paulistas? Hoje nós temos, vai depender da categoria, nós temos o super econômico, o econômico, o mid-scale, seria de 1 a 5 estrelas. Né? Eu diria que um econômico, super econômico, sai a partir de 100, 120 reais na cidade de São Paulo. E um luxuoso, você pode pegar, por exemplo, uma cobertura penthouse, que você tem direito ali ponto, com mordomo, garçom, um chefe próprio, pode chegar a números estratosféricos. Né? Mas você fala uma média aí de diária média da cidade de São Paulo, pegando os 42 mil apartamentos, fica em torno de 270, 280 reais. E esse valor ele pode sofrer uma alteração no período da Copa? Ele vai provavelmente, dentro dos 30 dias, ele vai ter uma queda, porque você tem um pico durante o jogo e depois você não tem a demanda do corporativo, então o preço cai. É aquela lei de oferta e demanda mesmo. Assim como se a gente trabalhar na comunicação, evidentemente que na hora da novela, o valor do anúncio é muito mais caro que na hora do corujão, quando passa a noite na madrugada. E assim funciona da mesma forma, porque a hotelaria é um dos produtos mais perecíveis que existe. A hora que você vence a diária, esse hotel sem 100 apartamentos, no dia seguinte você não vai ter 120, você vai ter 100. Não importa que tenha 120 pessoas querendo seus ficar hospedadas lá. E num dia que você vendeu só 30, não sobrou estoque de mais 70. Então é um produto super perecível e por isso que ele tem essa flutuação de demanda, oferta e essa projeção que nós falamos aí da cadeia hoteleira. Algumas pessoas que moram na região, nas proximidades da Arena Corinthians, do Itaquerão, pretendem alugar suas casas para turistas estrangeiros. E assim, essa foi uma forma que eles encontraram de conseguir uma renda extra e, quem sabe, contribuir na acomodação dos turistas. Vamos conferir a matéria com a repórter Bianca Yukari. A Copa do Mundo, que acontece em junho, está se aproximando e muitas pessoas vão alugar suas casas para hospedagem pensando em uma forma de ganhar dinheiro extra. Aqui no bairro de Itaquera, a procura vai ser grande por conta do estádio e Maria Paula já tem planos para o evento. De onde surgiu a ideia de alugar sua casa para a Copa? Devido à construção do estádio na região, eu e muito mais pessoas resolvemos alugar o apartamento ou casas para podermos ganhar um rendimento melhor e acomodar as pessoas que necessitam ir para a Copa, que é próximo daqui. Por quanto você pretende alugar? Eu pretendo, devido à procura na região, entre 10 e 15 mil. É quanto todos nós aqui na região valorizamos esse bairro para isso. Quais são as suas expectativas? Com esse dinheiro eu pretendo viajar, fazer reformas no apartamento e ajudar o rendimento futuro, né? A senhora tem um emprego fixo? Não, eu sou aposentada e tenho que aproveitar uma situação como essa para poder garantir o futuro, né? A senhora pretende fazer alguma reforma ou mudança na casa? Reformas já estão sendo feitas para melhor acomodação das pessoas que virão, mas sempre é bom ter uma reserva para qualquer eventualidade. Você acha que foi uma boa escolha o estádio ter sido feito aqui no bairro de Itaquera?
Claro, o bairro da Itaquera sempre foi muito esquecido pelo governo. E no momento, sendo a Copa do Mundo na região, vai valorizar o bairro e vai ser visto de outra maneira. E você conhece mais pessoas que pretendem alugar ou vender a casa por conta da Copa? Vender eu não acredito, mas alugar tem muitas pessoas pensando nisso, assim como eu, querer aproveitar essa situação para ter mais rendimento futuro. Obrigada, Maria Paula. De volta ao estúdio. Bruno, como a gente viu na reportagem, você acha que essa atitude de alugar as casas dos moradores de Itaquera pode ser considerada uma concorrência para o setor hoteleiro? Na verdade, não. Na verdade, essas pessoas elas estão procurando um sonho, a gente pode observar. A região de Itaquera ela teve um projeto social muito importante com a chegada do estádio do Corinthians lá. Ele vai ter um Sesc, ele vai ter um fórum, ele vai melhorar o transporte, mas ele não existe uma demanda para aquela região, né? Eu diria que, pelo número de apartamentos que tem em São Paulo, nenhum turista tem necessidade de alugar lá, até pelos valores que estão sendo colocados. Ele pode ficar muito mais confortável com um serviço de café da manhã, num negócio profissional e não precisa utilizar isso. E a demanda que estão sendo colocadas é muito pequena para esse aluguel. Provavelmente a grande maioria dessas pessoas vão ficar com um apartamento ou fizeram as reformas e não vão recuperar esse dinheiro porque não vai ter demanda para essa situação. A pessoa vai preferir ficar no centro, no Jardim Zona Berrini, com conforto. E uma coisa que a gente fala, e por isso que na Copa do Mundo a gente não utilizou como uma alternativa esse tipo de hospedagem, porque primeiro, muitas vezes não recolhem impostos, não empregam ninguém e depois não tem seguro. A gente não pode se furtar no Brasil, num evento como esse, de dar segurança para a pessoa, de dar conforto e de proporcionar para eles uma experiência profissional. Então a pessoa, se ela alugar o apartamento, tudo bem, eu acho que é interessante, é válido essa visão que os moradores têm. Porém, os hóspedes vão ter um número de apartamentos suficientes para ser atendidos em São Paulo, ou mesmo em Guarulhos, ou mesmo em Atibaia, que está muito próximo, e com isso eles poderem, só que eles terem segurança, eles terem um seguro, eles poderem circular de uma forma, e primeiro também para a gente passar uma imagem do Brasil de profissionalismo, não de uma coisa amadora que acaba atendendo uma casa de família, que muitas vezes não tem um frigobar, que muitas vezes não tem nenhum tipo de serviço assim por diante. E o que os hotéis têm oferecido de comodidade para driblar essa concorrência dos moradores? Na verdade, não tem necessidade nenhuma da gente oferecer, porque o que os hotéis já oferecem já é um serviço profissional, com seguro para o hóspede, com serviços, muitas vezes o café da manhã incluso. Ele já tem já tem a TV a cabo, tem o telefone, tem a internet, que é o que o turista, quando ele viaja, não só para a Copa do Mundo, mas como para qualquer evento corporativo de lazer, ele espera conforto, espera segurança. Então, como é que fica, vamos supor, se ficar sabendo que tem um grupo de estrangeiros naquela região, mas eles não participaram de nenhum treinamento, como a gente tem com as polícias civis, militares, o exército e a Polícia Federal, como nós fizemos dentro da parte profissional, e acontece um roubo lá. Vai ser um escândalo internacional para o Brasil. Então tem que tomar muito cuidado, inclusive do governo, de todas as áreas, de serem oferecidos esse tipo de instalações para o turista estrangeiro. Tá bom, então. Muito obrigada, Bruno, pela sua participação e você, telespectador, pela sua audiência. Nos vemos no próximo programa.